aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. E nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, todos aqueles que estão a entrar, a Firmina, a Heloísa, sejam bem-vindos, amados. Esta live é para que nós levantemos e brilhemos. Chegou o momento, amados, Deus está a recolher no celeiro. Deus está a recolher no celeiro, porque chegou o momento. Ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo, e ele está a abanar as suas igrejas. Justiça e juízo do Senhor está nas suas igrejas, e ele está a apacentar todos aqueles que estão a dar lugar, todo aquele que está a abrir o coração. Estes serão os remanescentes, porque, amados, prepara-te, porque as igrejas, Deus está a abanar as igrejas vão ser abanadas. As igrejas, o corpo de Cristo vai ser abanado. Muitos de nós estamos a comer pão de dores, muitos de nós estamos a comer o pão de sacrifício por causa da nossa insubmissão, por causa da nossa dureza do nosso coração, porque nós não nos consagramos a Deus em espírito e em verdade. Nós não buscamos primeiro o reino dele, nós não buscamos primeiro a justiça de Deus no verdadeiro sentido. Nós não confiamos em Deus, nós não confiamos a nossa vida, a nossa alma, nós não nos consagramos na íntegra de todo o nosso coração para que Deus possa suprir nossas necessidades, possa usar-se de nós também ao mesmo tempo para povoar o reino de Deus. Amados, vamos lembrar, com este hino, vamos lembrar. Eu gosto muito deste hino e eu acredito que você também gosta, mas nós não vamos só adorar algo mais do que a neve, só por ele ser lindo, mas vamos atentar para as suas palavras. Vamos atentar para as suas palavras. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Lembra-se da coroa de espinho? Oh, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais novo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, poderoso sangue, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai Santo, Pai Poderoso, eu oro, Senhor, para que este hino nos traga um reavivamento, para lembrarmos a Rude Cruz, coroa do espinho, mãos cravadas, pés cravados no madeiro, Senhor, que levou naquela cruz, naquele madeiro, toda a maldição, todo o pecado, toda a morte, toda a injúria, tudo quanto estávamos cativos, Senhor, nós fomos libertos, Senhor, fomos resgatados da maldição da lei. Esse sangue tem poder, esse sangue derramado rasgou o véu do pecado, nos trouxe, transportou do reino das trevas para o reino do amor do Pai. Esse sangue tem poder, este sangue tem valor, este sangue é o da aliança, este sangue vive, Senhor, obrigado pelo teu sangue. Eu oro, Senhor, para que seu Santo Espírito convença todos os meus irmãos aqui do pecado, que esse sangue se derramou para perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, que nós a todo tempo lembremos do sangue derramado, que nós a todo tempo lembremos a carne rasgada, a carne moída, a carne massacrada, a carne sacrificada, que nós a todo tempo lembremos que o sacrifício foi feito, que hoje nós só temos é que obedecer e sujeitar a Deus para que tudo o resto nos seja acrescentado. Hoje nós temos que buscar, temos que bater no trono da graça, em santidade e oração, com temor, com coração contrito, um coração agradecido, um coração cheio de amor. A Rude Cruz que pagou o preço que nós não temos que pagar. A forma que temos que pagar é a obediência. É tudo o que nós temos que fazer para pagar o preço da nossa salvação e levarmos também a nossa cruz com paciência, com mansidão, com humildade, e buscando a força, refúgio no Senhor, de todas as formas, de todos os recursos que o Senhor deixou para que nós possamos fortalecer no Senhor, revestir-nos de toda a armadura pela palavra, na congregação, nos grupos familiares e em toda, mantendo-nos em comunhão, em oração, deprecações, no partir do pão, até o dia que o Senhor nos vier buscar. Seu Santo Espírito, só tu és poderoso para convencer o teu povo, a tua igreja, convença o teu povo, a tua igreja, que é necessário, Senhor, que neste momento, nestes finais do tempo, nós devemos aproximarmos mais de Deus, que nós devemos buscar mais o poder do alto para a nossa vida, para a nossa casa, que nós corremos o risco de sermos ceifados, de sermos levados cativos por falta de obediência, por falta de submissão a Deus. Assim como Deus fez com os antigos, assim o Senhor faz, mas pura e simplesmente a sua misericórdia ainda nos sustenta, a sua misericórdia está em vigor, a misericórdia ela nos eleva. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a render honras à tua misericórdia, ajuda-nos, Senhor, a render honras a este momento
de graça, de favor não merecido, mas que pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, tua graça, teu favor, tu disponibilizaste este tempo para que nós convertamos nosso coração a Jesus Cristo, para que nós neguemos ao mundo toda a glória do mundo, neguemos o pecado, neguemos o inferno, neguemos a morte e tomemos posse daquilo que Jesus Cristo já pagou por nós e nos fez, naquela cruz, ele nos fez alvo mais do que a neve. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste, por tudo que estás a fazer, Senhor, e porque sei que ainda vais continuar a fazer. Continua, Senhor, a pelejar pela tua igreja, a tua igreja amada. Foi por isso que teu sangue foi derramado. Continua a pleitear, Senhor, a favor dos teus pequeninos, aqueles que te obedecem, aqueles que se sujeitam, aqueles que querem fazer mais, mas não estão a conseguir por falta de recursos, por falta disto e daquilo. Senhor, vem ajudar a cada remanescente que quer, Senhor, fazer mais, mas não está a conseguir. Vem abrir o caminho, vem quebrar as muralhas. Vem, Senhor, em nome de Jesus, honrar aquele que te tem esforçado para te honrar, Senhor, em nome de Jesus. E a todos aqueles que não estão a esforçar, Senhor, eu oro para que tu atentes para o porquê, qual é a raiz do problema. Dá libertação, Senhor, em nome de liberta, Senhor. Dá libertação, vem libertar aquele aflito, aquele que está ali, Senhor, e não pode, aquele que está a ser perseguido, quer te amar, quer te louvar, quer entregar o teu coração, o seu coração, quer te servir, mas está a ser perseguido, está a ser reprimido. Pai Santo, em nome de Jesus, opera, Senhor, o teu poder, o teu querer, o teu efetuar, porque tu diz na tua palavra, cada obreiro é digno do seu salário. Eu oro, Senhor, para que todo o salário, que para cada um de nós, Senhor, é para sermos recolhidos, Senhor. Nós agora, se o Senhor agora está a juntar no celeiro, para que depois possa recolher. Senhor, eu oro para que todos aqueles que têm dado o seu melhor, Senhor, de coração singelo, sejam todos agora, Senhor, recolhidos no celeiro para serem depois colhidos para levar para teu seio, em nome de Jesus. Amém, amados, sejam bem-vindos a esta live. Amados, o Senhor tem falado ao seu povo, Deus está agora virado para o seu povo, amado, porque o juízo, a espada do Senhor está nas suas igrejas, e é o tempo de juízo de Deus, para a justiça e juízo do Senhor que está em ação em todas as suas igrejas, nos 4 cantos da terra. O Senhor está a recolher no celeiro aqueles que Ele quer, aquele que tem combatido o bom combate da fé e do amor, aquele que realmente quer que o Senhor salve a sua alma. No pouco, aquele que tem sido fiel, no pouco, o Senhor está a limpar, o Senhor está para que dê mais fruto, para que fique forte, fique firme. O Senhor está a mostrar o seu poder, o seu amor, para que ele fique mais firme ainda. Então você, se não está nesse jugo de Deus, eu te convido a entrar nesse jugo de Deus. Saia do jugo do inferno, saia no jugo do inferno que é pesado, entra no jugo de Deus que é leve, porque o Senhor está a recolher no celeiro, amado. Então vamos ver aqui abra a tua palavra, a tua Bíblia em Isaías 28. Isaías foi o maior profeta do Velho Testamento, e Deus profetizou muito pela sua boca e usou poderosamente, fisicamente, até permitiu que ele disse para ele, inclusive, andar nu, para que o povo cresce, para que o povo arrependesse, para ele pregar a ira do Senhor. Mas o povo insistia em não ouvir o profeta do Senhor. O povo insistia em abominar o coração do Senhor com o pecado. Aqui em Isaías 28, o pecado do povo, inclusive o povo de Deus, sacerdotes, era o álcool. O povo bebia e pecava, estava imundo, e Deus disse a Isaías para que ele pregasse. E se o povo de Deus não ouvissem o decreto de Deus, o juízo de Deus pela boca do profeta Isaías, então eles iriam ouvir de outra maneira. Então o povo iria ser massacrado, o povo iria ser destruído, e aqueles que fossem poupados, esses iriam honrar ao Senhor, porque eles iriam lembrar. Agora o Senhor está a dizer: é preciso que o Senhor faça com você, é preciso que o Senhor faça com a nação, com o povo. Deus está a profetizar, mas Deus não se está a calar, amado. Com relação a Angola, o genocídio vai começar. Quando eu não sei, onde eu não sei, Angola é uma grande nação, com várias províncias, várias cidades,
Não sei onde é que vai ser. É o Senhor, amados. Angola, levanta a hora. Crucifica o teu coração. E não só Angola, amado. Todo o corpo de Cristo. Nós somos a geração eleita. Povo adquirido do Senhor. Sacerdócio real. Para que nós revistamos como verdadeiros eleitos de Deus e levarmos o Evangelho. Nós temos que marcar a diferença. Tem que haver diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. E Deus está a contar conosco. Não é que Deus não possa levantar outros povos. Amado, Deus pode levantar quem Ele quiser. Mas foi você e eu que Ele levantou. Então é comigo e com você que Ele está a contar. Onde temos a prova disso? O Moisés. Quando Deus deu aquele povo para que Moisés fosse usado poderosamente para livrar o povo pela mão do Senhor, o povo se rebelou contra Moisés, rebelou-se contra Deus. E Deus irou-se. E Deus disse, saia do meio deste povo, Moisés. Saia da frente deste povo, que eu vou dizimar este povo. E vou te dar um povo maior e melhor ainda do que este. Ele quando quer abater, amados, Ele abate. O Senhor tem um tempo para tudo. Nós só queremos ouvir que Deus é o amor. Mas nós esquecemos que Ele não só é amor, Ele é justiça, Ele é juízo. Ele é justiça, Ele é juízo. Tudo tem um tempo. Deus envia profetas, Deus envia pastores, Deus envia todo mundo para te alertar, para que você saia do pecado, para que você saia do caminho onde você está, fora da borda da autoridade, do rio da autoridade de Deus, para que você entre dentro do rio da autoridade de Deus, para que você beba do verdadeiro rios de água viva. Mas você continua na tua vida, porque tudo te vai bem. Mas já, amado, a cama em que você dorme a noite toda ronca e não vigia, porque você tem que dormir todo o tempo, porque de manhã você está a entregar o teu corpo ao mundo, você está a servir ao mundo. E nem agora de manhã ora ao Senhor, agradece ao Senhor e peça ao Senhor para preparar o teu caminho, para que tudo te vá bem. Porque você está a servir ao mundo. Amado, prepara. Deus não se deixa escarnecer. Deus está a tratar com o seu povo agora. Chegou o momento que Deus está a tratar com o seu povo. É o julgamento da igreja. O julgamento no mundo começa primeiramente pelas suas igrejas. Porque nós somos os primeiros que fomos chamados. Muitos são chamados, poucos foram escolhidos. Mas aqueles que foram escolhidos, Deus está à espera de santidade. Deus está à espera de santificação. Santificação é que é obediência à sua palavra. Reverência ao seu espírito. Para revestirmos do poder dele e testemunharmos dele e honrarmos a ele em tudo que nós, no pouco, formos conseguindo, de acordo com o nosso dom e talento que ele dá a cada um. Tudo à sua medida. E a medida da fé. E aqui é exatamente isso. Se você está a ler, está ali o anúncio do castigo do Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. E ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale de vencidos de vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, com uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição e com uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente e derribará por terra. Amados, nós temos visto isso. Nós esquecemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eterno. Ele só muda de estratégias, amados. Os antigos foram, hoje somos os novos. Somos a unção nova. Somos o povo eleito da nova geração que o Senhor levantou. E nós esquecemos que o Deus é o mesmo. É o todo-poderoso e soberano. Ele pode e manda. E a nós cabe obediência e sujeição. E enquanto nós não entendermos esses princípios pelos quais Deus rege, vamos perecer estando na igreja. Ser como servos.
como servos amados. Está aqui o que o profeta Isaías profetizou que aconteceu. O povo de Deus, quantas vezes foram levados cativos? Por causa de desobediência ao Senhor. O Senhor fala, envia profetas e eles nem querem saber. Quantos? Muitos e muitas vezes. E quando eles são levados em cativeiro, é que depois lembram que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, e começam então a clamar misericórdia, a rasgar as vestes, a rasgar o coração. E é isso que o Senhor pela minha boca tem estado a falar, amados. É exatamente isto que o Senhor tem estado a falar pela minha boca, que o povo de Deus não está a dar ouvidos. O Senhor me tem dito, a incredulidade do meu povo abomina o meu coração. Eu quero dar. Eu quero encher o meu povo de sabedoria, mas eu não posso. Eu retenho por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. Entristece o Espírito Santo. E o que é que nós lemos? O que é que o povo de Deus lê em Hebreus? Capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o oposto de fé? Incredulidade. Incredulidade leva ao quê? À morte. E o povo está na igreja. E a todo tempo está ali e conhece esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos que creem em Deus, que se aproximam de Deus, creiam que Ele exista e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. E o povo de Deus conhece esse versículo. Mas o povo de Deus não relaciona com o Velho Testamento. Mas há muita relação entre o Novo Testamento e o Velho, amados. Com relação aos profetas, quando Deus levanta o profeta para pregar o juízo de Deus, para pregar arrependimento, para que o povo pare de pecar contra o Senhor e ouça, entre na vontade de Deus, para a salvação da sua alma, para a purificação da sua alma. Ele continua a fazer, ele enviou seu filho para fazer o quê? Para nos ensinar. Ele disse, eu já enviei todos os profetas, agora eu vou eu mesmo. Ele veio em pessoa, em carne e osso, pelo seu filho. Pela pessoa do seu filho, como o seu filho se manifestou, assim é Deus. Nós não vimos, mas nós ouvimos, aqueles que estiveram com ele, os discípulos, testificaram dele, deixaram para nós escrito. E é esta palavra que nós usamos e pregamos. E o povo de Deus ouve essa palavra, mas não obedece essa palavra. E Deus me falou exatamente isso também. Quando eu estava a orar para que Deus abençoasse o povo de Deus. E Deus me disse, este povo ouve a minha palavra, mas não pratica a minha palavra. Eu disse, quer dizer que o Senhor não vai abençoar? O Senhor não abençoa, amados. A bênção que o povo de Deus tem é a misericórdia do Senhor, porque um pai cuida do seu filho. Um pai ou uma mãe, ele não abandona o seu filho, ele não deixa o seu filho com fome. Por isso é que todos os crentes estão conformados com esse mundo. Não correm a carreira para a salvação da sua alma. Não largam o pecado. Ele mesmo me disse, vós ides após outros deuses. Vós escarneceis de mim. Ides após outros deuses. E depois venham clamar a minha misericórdia. Arrependam-se para a salvação da vossa alma. Eu já não quero a vossa oração. Eu quero a obediência. Eu quero a obediência. Amados, a obediência vale mais do que milhões de orações. De que adianta você encher o trono da graça de Deus com oração e não pratica nada daquilo que você promete a Deus? É isso que ele diz. Por causa da multiplicação dos vossos pecados. Isto faz a separação entre mim e Deus. O profeta Isaías profetizou Isaías 59. Vai ler. Isaías 58, versículo 9. Clama a mim e eu ouvir-te-ei. Mas se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar vaidade. O que é que ele quer? Ele não quer oração. Ele quer mudança. Ele quer mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude. Ele quer arrependimento. Ele quer que você produza fruto do Espírito. Você quer vir orar a mim? Mostra-me o fruto do Espírito. Venha diante de mim com a tua mão limpa. Venha diante de mim com as tuas mãos limpas. Para que eu te possa justificar. Para que eu possa ouvir a tua oração e responder.
Mas de momento eu sou osso. Mas vai ficar lá encostado. Vai ficar encostado. Ele não responde. E por isso muitos povos de Deus vão ser abatidos. Muitos têm sido abatidos e o que mais me entristece são os inocentes no meio que são apanhados na avalanche. Aí é que meu coração fica mesmo muito triste. Até me faz lembrar o Davi, lá em Crônicas, creio que é Crônicas 20, segunda de Crônicas 20, creio eu, em que o Deus concedia ao Davi muitas vitórias. E chegou uma altura que o coração dele se elevou com tantas vitórias. Então ele disse aos capitães para irem por todas as tribos e contar as pessoas que ele de territórios que ele conquistou com os filisteus, a guerra contra os filisteus e contra estes. Então Deus concedia-lhe vitória. Então estes povos passaram agora a ficar debaixo da autoridade dele. Ele quis saber quantos eram, mas Deus viu no coração de Davi a vaidade. O povo não é teu, o povo é meu. Eu te dei esse povo por herança, é para você levar o coração deles cativo à minha palavra, a obediência, não para que você se sinta agora vanglorizado. E esta é uma das coisas que muito servo de Deus vai ser abatido. Esquecem que o povo é de Deus, não cuidam do povo de Deus, não levam o povo de Deus ao novo nascimento. Não levam o povo de Deus a Jesus. Eles retêm o povo de Deus neles. Somos a videira. Por que somos a videira? Temos a palavra. Jesus Cristo, quando ele esteve cá, ele era a videira. João 15, ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Mas ele depois foi para Jesus, ele foi para o Pai. O Pai, ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Meu Pai é o lavrador. Mas Deus deu-lhe a preeminência sobre todo o corpo de Cristo. Ele enviou os discípulos. Ele foi para o Pai. Ele é a cabeça de todas as igrejas. Os discípulos agora são a videira. Ele é o lavrador. É ele quem corta. Por isso é que ele me disse: a espada da minha boca está sobre as minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. A espada da minha boca. Eis que a espada da minha boca está sobre as minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. O Senhor está a limpar as suas igrejas. Nós não levamos o povo que Deus nos confia a Jesus. É Jesus que é o caminho. Nós não somos o caminho para Jesus Cristo. Para o Pai. É Jesus Cristo que é o caminho. Nós somos um canal para Jesus Cristo. Nós somos a videira porque temos a palavra que o Jesus Cristo nos confia para dar às suas ovelhas, para que elas neguem o pecado, para que elas convertam o coração ao Senhor Jesus Cristo. Não é converter o coração ao pastor, ao apóstolo, aos líderes da congregação. Todos querem ser amados, todos querem ser honrados, mas esquecem que o verdadeiro o protagonismo é Jesus Cristo. É Ele. É Ele. Ele diz lá em João 15, versículo 5, vós sem mim nada podeis fazer. Vós sem mim nada podemos fazer. Os líderes da congregação estão a pecar com todas as suas entranhas, roubando a glória de Deus, que é o povo de Deus, levando a mente do povo cativa para adorá-los a eles. Quando não somos nós o caminho para o Pai. Nós somos o caminho para Jesus. Mas o povo vem e retém aqui. O coração de Deus está abominado. Isto é a incredulidade do líder, que não ouve a voz do Senhor. E quando estão assim, estão fora do rio da autoridade de Deus. E o que acontece? É isso. Entra demônios. E nesta profecia do profeta Isaías para o povo, é que até os sacerdotes, vamos ler, amados, vamos ler no versículo 3, a coroa de soberba dos bêbados do Efraim será pisada dos pés.
E a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça de fértil vale será como um figo antes de verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Quem é? E será espírito de juízo. Jesus Cristo é a cabeça de todas as igrejas. Eis que a espada da minha boca está sobre as minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Mas o povo não ouve. E as escrituras se confirmam. Mas também estes, no versículo 7, mas também estes eram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta, até o servo de Deus, que Deus unge para dar bom testemunho, porque com testemunho os outros se convertem. Nós ganhamos almas com testemunho. Um servo, um vaso de honra que se santifica, que se purifica, que obedece e sujeita a Deus. Deus vai enviar almas para ele na congregação dos santos. Mas se ele anda na roda dos escarnecedores, é álcool por tudo quanto é lado. E o álcool, amado, no meio do álcool, o que o álcool faz à mente humana? O que o álcool faz ao corpo humano? Aos vasos sanguíneos, quando o álcool começa a circular. Aquele que é manso do coração dorme, mas aquele que tem um coração altivo, soberbo, vai querer matar, vai querer assassinar. Aquele que tem um coração adúltero, prostituto, até com a mulher do outro na mesma casa ele dorme. O álcool, no meio do álcool há muito escândalo. No meio do álcool há muito opróbrio, há muita humilhação, há muito vitupério. E o povo, sabendo isso, os líderes da congregação, sabendo que nós devemos refrear no álcool, de preferência banir o álcool de toda a nossa refeição. Temos que banir. Eu repreendo em nome de tudo quanto é caixa de interferência do inimigo. Eu repreendo e ordeno, dobra o joelho, sai em nome de Jesus. Nós temos que ter o nosso corpo em sacrifício vivo para que o Senhor use, amado. Para que o Senhor use. Então está aqui. A quem, pois, ensinaria a ciência? Não, vamos ler ainda outra vez o versículo 7. Mas também estes eram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta eram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão do Senhor, na visão que o Senhor deu para implementar no seu povo, e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos cheios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que nesse caso o povo está enfadado com a palavra, com o mandamento do Senhor. Até os líderes das congregações estão enfadados, não querem mais ouvir, estão cansados. É isso que está ali, porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, e pouco aqui, um pouco ali. E agora o que acontece? O juízo do Senhor cai sobre o povo, para que o povo acorde, para que o povo saiba que Deus é Deus, operando Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Está aí no versículo 11, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Eu enviei o profeta. Estou a falar pela boca do meu profeta, para que você endireite as tuas veredas.
para que você se arrependa dos teus maus caminhos, para que você converta o teu coração ao Senhor, para a salvação da tua alma, e para que enquanto você está a peregrinar aqui na terra, você coma pão da glória, pão de bênção do Abraão, e você diz que você está enfadado, porque já há muito tempo você se converteu, é sempre a mesma coisa, vira o disco, toca o mesmo, é muito mandamento, você já não quer saber, porque você ficou morno. Isso é apostasia, amado. Isso é apostasia que corrompe o coração. Está aqui. Assim, pois, a palavra, assim, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará esse povo, Deus vai permitir que o seu povo seja castigado para trazer reavivamento. Tem sido assim desde antigos, amados. As cheias que nós vemos, amados. As pestes que assolam o mundo até os dias de hoje. Vamos só lembrar que foi só há uns anos atrás, o Covid. Ainda existe milhões de sequelas, resultado do Covid. Mas o Covid passou, todo mundo arreganhou os dentes, continuam a pecar, continuam a se lamear, continuam a se sujar ainda mais. Sabendo que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, Deus poderosamente usou-se do seu servo, do discípulo amado, o apóstolo João, para dizer: aquele que quer se salvar, aquele que quer se santificar, então limpe-se ainda mais. Mas aquele que não quer, continua a sujar-se, então suje-se ainda mais. Ou seja, se você quer santificar, está a santificar para Deus, então consagre mais. Separe-se mais do mundo. Achegue-se mais a Deus. Encha-se do óleo da unção. Encha-se do primeiro amor. Em obediência. É a obediência que leva à santidade. É a obediência à palavra que leva a mente cativa ao Senhor, que entra o temor de Deus. É a obediência que leva-nos a sujeitar aos nossos líderes, aos nossos irmãos, a suportar os pecados dos outros, a sermos lenientes e faz-nos lembrar que nós também somos fracos, também temos pecado. Nós não vivemos de dedo estendido, nós não vivemos de língua viperina a falar mal do próximo, nós não vivemos de olho nem na inveja contra o nosso próximo. Por quê? Porque nós sabemos que se nós não perdoarmos nosso próximo, nós sabemos que nós levantamos a nossa língua para amaldiçoar ou para murmurar contra o nosso próximo. Nós sabemos que se nós não orarmos para o nosso próximo, a nossa salvação é que está em jogo. Nós pomos em risco, nós pomos em vitupério a nossa própria salvação. Isso é temor do santo nome do Senhor. E é isso que se nós estamos a fazer isso, então façamos ainda mais. Que o nosso coração esteja cada vez mais contrito, mais temente a Deus, para a salvação da nossa alma. E é isso que Deus está a fazer. Deus continua a levar o povo cativo de várias maneiras para trazer temor ao corpo de Cristo. Porque só em Deus há livramento. Nós estamos nos cabelos dos pés do Senhor. Nós temos que lembrar-nos disso, amados. Nós estamos nos cabelos dos pés. Terra é os cabelos dos pés do Senhor. Nós temos que lembrar. E eu não cesso de lembrar aqui. Jesus Cristo ao falar comigo, amados. Não é porque eu sou melhor, porque Ele está a dar instrução. Eu sou serva dEle. Então aquilo que Ele me diz para pregar, eu prego. Aquilo que Ele me diz para profetizar, eu profetizo. Eu não guardo na gaveta como muitos fazem, por medo de represália, por medo do inferno vir atrás. Quem é que me vai livrar? Não é o Deus que me levantou mesmo? Ele não deu livramento a todos, mesmo que Ele permitiu que outros fossem crucificados e por aí fora, mas Ele recolheu no seio. Nós sabemos para onde vamos, nós não temos que temer o mundo, nós não temos que temer homem nenhum. E é isso que Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos, é isso que Ele disse, lá em Mateus 10, Ele enviou os 12. Não temais aos homens,
que podem apenas matar a carne. Não podem fazer mais nada. Mas tema antes a Deus, que tem poder para matar a carne, atirar a alma para o inferno. E agora a espada da boca desse Deus está nas suas igrejas. Você não vê, mas está a acontecer. É espiritual. É espiritual, amados. É espiritual. Então é muito importante que você entenda que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando acontece muitas das coisas, nós dizemos, atribuímos logo a culpa ao demônio. Eu não estou a dar glórias ao demônio. Dobra o joelho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu repreendo toda a interferência do inimigo agora mesmo na minha pregação. Em nome do Senhor dos Exércitos. Quando as coisas acontecem, às vezes é Deus a permitir. É permissão de Deus para trazer arrependimento ao corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo ore mais. Para que o corpo de Cristo vigie mais. Para que o corpo de Cristo entre em orações, deprecações, em batalha espiritual. Clamando misericórdia para ele, para a sua casa e para todos os outros que estão debaixo desse fogo. Para que o Senhor livre também a nós. Até quando nós vamos entender isso, amados? Deus não mudou, amados. Ele continua a ser a mesma pessoa. Ele continua a castigar o seu povo de várias formas para trazer arrependimento aos outros, ao remanescente, para aqueles que sobraram. Amem ao Senhor em espírito e em verdade. Sirvam ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui você leia todo Isaías 28, amados. Bem, até o final da pregação podemos ler, porque o povo precisa de ler a palavra. Vamos ler um bocadinho mais. E assim, no versículo 13, 12. 11, vamos repetir que é para você apanhar o fio à meada. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. A todo tempo o povo clama socorro de Deus. E Deus envia socorro, envia o profeta. Não recebe o profeta. E ainda continuam a clamar. E não tiram o pé da lama, não tiram o pé do pecado, mas querem livramento de Deus. Isto aqui, este é o descanso. Descanso é a obediência, é ouvir a palavra e obedecer. Eu vos enviei os evangelistas, os profetas, os apóstolos, os pastores. Ouçam-nos, obedeçam-nos. Sujeitem-se a Deus através da palavra que lhes sai da boca. Este é o refrigério para ti e para mim e para todos. Mas não quiseram ouvir. Então assim pôs a palavra do Senhor, lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, e não querem ouvir, estão fartos. E um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlaçam e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porque dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. É assim está o corpo de Cristo. Assim. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa da esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Viu Deus a limpar a sua casa, Deus a tratar com o seu povo. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Deus a falar para o seu povo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta
que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Pesarim e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição e está já determinada sobre toda a terra. Ele profetizou, amado. Está-se a cumprir. Está-se a cumprir desde aqueles tempos. O povo de Deus, quando está a receber a bênção, se conforma com esse mundo. Já não ora, já não zela para servir a Deus, já não entra em compromisso para servir a Deus na casa do Senhor, para servir também os outros irmãos, já não evangeliza, já não sai, já não distribui folheto, já não bate a porta do vizinho, já o povo de Deus amornou. E Deus diz lá em Apocalipse: tomara que fosses frio ou quente, assim como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E é assim, e quando Deus vomita, o juízo do Senhor cai. Para quê? Para trazer arrependimento. No processo de juízo, dependendo do tipo de juízo que vem, muitos inocentes são levados. Crianças. Vamos, um líder de uma congregação, quando é abatido, a sua família como é que fica? Desolada. Não é? Então são os inocentes que estão a pagar pelo pecado daquele chefe de família. Por isso é que Deus diz, e Jesus Cristo já profetizou no sermão profético em Mateus 24, se o chefe de família soubesse o dia que o filho do homem viesse, ele vigiaria a sua casa, não deixava que a sua casa minasse. Muitos nós estamos à espera só daquele dia, que é o único que será para que todo o olho veja. Amados, nada. Este é o dia reservado para todos, quando ele vier buscar a sua igreja. Neste dia, se já for dormir, ele me acordará. Os mortos serão acordados para virmos todos julgar, para virmos buscar, porque nós reinaremos com ele mais 1000 anos sobre a terra. Será um momento glorioso. Este fim que eu estou a falar, que o Senhor vai bater de cara com todos, é quando chegar o dia que ele terminou. Você hoje já não passa deste dia. Você vai tombar hoje. Você vai dormir hoje. E assim deixa destroçado o coração daquele que até está inocente. Mas o meu pai era bom líder, mas a minha mãe era boa líder, ela se esforçava. Mas então, por que de repente assim? Porque Deus decidiu terminar o teu dia aqui na terra. Esse juízo, amado, está a acontecer a vivo a cores no corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo está a dormir. O pecado. Desperta, a você que dorme. Desperta. Queira você ser um remanescente. Queira você ser um remanescente. Quem é um remanescente, amado? Remanescente é aquele que tem a oportunidade de ver os outros a irem cativos e ele ter livramento. Ele ter sido poupado pela misericórdia, a infinita misericórdia do Senhor. Este é o remanescente. E esse remanescente, ele vai se crucificar mais. Ele vai achegar-se mais a Deus. Ele vai ter o coração mais contrito. Ele vai ter o coração mais temente. Por causa daquilo que os olhos dele viu. Por causa daquilo que ele esteve perto. E Deus deu o livramento. E isso vai acontecer em Angola. Está a acontecer em todo o mundo. Um bocadinho por todo o mundo. Nós estamos desse lado. Como no país onde nós estamos, não há guerra. Nós não estamos debaixo do fogo como os outros estão. Nós dizemos, ai Senhor, ai, porque você e eu estamos. Nós estamos em terra santa. Não há guerra, não há nada, não é? E eu sei que anjos ao redor. Mas se o Senhor quiser fazer chover chuva de sarraiva,
para cima da nossa cabeça a qualquer momento ele faz. E ele continua a ser Deus. Quem questiona Deus? Quem vai questioná-lo, amados? Nem o inferno vai questionar. Ninguém questiona Deus. Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele continua a ser o mesmo Deus. Todo soberano em toda a sua glória e majestosa soberania e poder. Para todos sempre. Sempre eterno Deus. Então, amados, quem é que tem que mudar? Somos nós ou Ele? Porque nos tempos que vamos, nós não queremos servir a Deus. Nós queremos continuar a ser servidos por Deus. Jesus Cristo veio e nos serviu. E até Ele deu esse exemplo aos discípulos em João 13. Para nós servirmos uns aos outros. Mas nós, a partir do momento em que sabemos que Deus nos ama, nós nos acomodamos. Nós não pagamos o preço da nossa salvação. Ai, o Senhor me ama. O Espírito de Deus está sobre mim. Ai, Ele me ama. Ele te ama e daí? Você é intocável. Agora é que Ele vai querer te limpar mais ainda. Vai te dar um abanão. Por causa do amor dele por mim e por você. Deus deu o seu Filho. Ele não olha meios quando Ele quer salvar. Por isso é que ele abana. Ele mesmo disse, não para a minha glória, mas para profetizar para você. Todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. Ele não tem rugido, amado. Ele não tem rugido. Sabe por quê? Porque eu disse ao Senhor, ai, Senhor, não ruge. Porque se o Senhor rugir, a terra não treme, a terra acaba. Ele tem dado só um assoprozinho. Assim só. Para que a sua igreja amada se arrependa. Para que a sua igreja amada tenha temor. Para que a sua igreja amada mantenha-se dentro do rio da autoridade do Deus e se mova no sobrenatural de Deus, pelo Espírito de Deus que clamava Pai. Para que o corpo de Cristo, a igreja que ama o Senhor, se santifique, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro 24 horas. Para que a igreja do Senhor amada, ela ore, ela vigie, amado. O corpo de Cristo precisa de orar e vigiar. Estamos a dormir muito, amados. Eu quando falo de dormir, é dormir em termos de menosprezar a vinda do Senhor sobre a nossa vida. Salvação individual. Se o Senhor determinar que você tomba hoje, você tomba hoje. Se o Senhor determinar que eu tombe hoje, enquanto eu estou a falar contigo, o Senhor me tira o espírito. Isso é temor do santo nome do Senhor, amados. Não subestimemos o poder de Deus, não subestimemos a bondade de Deus, não subestimemos o amor de Deus que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera e tudo suporta por mim e por você. Quando nós abusamos demais deste amor, ele se cansa. Sabe por quê? Porque ele vê que ele vai nos perder para o inimigo. Então ele termina o nosso tempo aqui. E pode ser hoje, a qualquer momento. E nisso, é para quê? É para trazer o temor, é para despertarmos do sono do pecado. Porque o pecado, amado, é um sono profundo, para que você não ore, para que você não tenha tempo para Deus. Aí eu tenho que trabalhar, aí eu tenho isso, aí até a casa, a Marta, nós somos, o corpo de Cristo tem muita Marta. Muita Marta, muito atarefada com tudo, amados. Temos muitas Martas dentro do corpo de Cristo. Não só mulher, como homem também. Como homem também, amados. Estamos ocupados com tudo. Não temos tempo para nada que diz Jesus Cristo. Ele dá-nos um tempo. Quando chega o dia, ele então corta. A espada da boca deles está nas igrejas, está a cortar. Só que muitos não sabem. Muitos não sabem que estão a ser cortados da videira.
Muitos não sabem que já estão atados no feixe para ser atirados no inferno. Muitos não sabem que têm uma luz amarela. Arrependa, endireita as tuas veredas aqui. Aqui está assim, aqui está assim, aqui está assim. No pouco, amados, o crente tem que se esforçar para fazer o melhor que conseguir para agradar o seu Senhor. O crente tem que se esforçar para colocar o nosso Senhor no centro das atenções da nossa vida. Por isso é que ele diz, aquele que não deixa mãe, deixa pai, deixa casa, deixa marido, deixa esposa, deixa o filho, por amor a mim, não é digno de mim. E aquele que quiser vir após ele, tem que largar o pecado. Tem que negar a si mesmo. O pecado que mais abomina a Deus, amados, sabem qual é? A seguir a incredulidade. É o pecado da vontade própria. Nós não largamos os nossos achos. Nós argumentamos muito. Nós contendemos muito com o Senhor. Nós contendemos muito com a palavra. Nós argumentamos, nós refilamos. Isso chama-se altivez, que se levanta contra o conhecimento da vontade de Deus. Chama-se altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Por isso é que o Senhor depois vem atrás para nos dar um abanão, para despertar. E nisso muitos são cefados, são levados, vão dormir. Você quer ir dormir já? Você está preparado? Olha o rei Ezequias. Eu creio que seja o rei Ezequias. Eu faço um bocadinho de confusão em Acasias e Ezequias. Ele caiu de uma varanda e ficou enfermo. Então Deus enviou o profeta para dizer a ele que ele vai morrer desta enfermidade. E quando o profeta foi lá dizer a ele, ele se entristeceu muito. E ele virou a cara para a parede, orou, clamou misericórdia do Senhor e disse ao Senhor, ai Senhor, eu ainda não cumpri tudo o que eu tenho que cumprir. Eu tinha planos, eu tinha alvos, mas ainda não cumpri tudo o que eu tinha que cumprir. Mas ele rasgou o coração. Um coração contrito, Deus não despreza. Então Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida para que ele cumpra tudo aquilo que ele tem. Deus concedeu-lhe o desejo do coração. Por quê? Porque ele honrou a Deus com um coração contrito. Ele se arrependeu, ele pediu, ele clamou. E o coração, Deus sondou o coração dele. Havia singeleza, havia temor. Porque o profeta levou-lhe o decreto de Deus. Você já não vai sair desta cama. Você não vai ficar melhor dessa enfermidade. Você vai. E é isso que Deus está a dizer ao povo. Escolhe a vida ou a morte. O Ezequias escolheu viver. E Deus concedeu-lhe o desejo do coração. Porque Deus sondou a atitude do coração dele, as intenções do pensamento. E Deus creu que ele iria se esforçar, ele iria honrar mais a Deus, ele iria temer o Senhor durante esses 15 anos que o Senhor deu-lhe. Como é um ato de misericórdia de Deus. Para que ele cumpra aquilo que ele pediu ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor muita coisa. O Senhor às vezes concede o desejo do nosso coração, mas nós não honramos o Senhor de volta. O Senhor está cansado. O Senhor precisa abanar o seu povo, porque se o Senhor não abanar o seu povo, o povo de Deus, o povo dorme, continua a pecar, como esses sacerdotes do corpo de Cristo, líderes, a beber e a portar-se como um ímpio. Onde é que está a honra de Deus? Onde é que está a glória de Deus neste servo? O Senhor tem ou não tem razão, amados, de pôr a espada da sua boca em ação para limpar as suas igrejas? Ele presta conta, amado. Todos nós prestamos conta diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem leva as nossas obras ao Pai. Ele é o caminho para o Pai. Se as nossas obras não estão em condições de serem apresentadas ao Pai, Ele não leva, Ele corta. As nossas obras, as obras das nossas mãos, têm que ser frutos do Espírito Santo. Se elas não forem, elas não vão ser apresentadas diante de Deus. Jesus Cristo, Ele não se deixa escarnecer. E muitos servem a Deus de
de rosto e de boca. Por isso é que ele diz, pela boca do profeta, ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios. Palavras desenhadas, orquestradas, bem estudadas, dicionários, vocabulários pesados, riquíssimos, para que a nossa pregação seja eloquente. E nós a todo tempo nem preocupamos que na congregação dos santos há pessoas que nem foram para a escola, nem entendem nada daquilo que nós estamos a falar. Nós estamos preocupados com a vaidade, para que o povo se agrade da nossa pregação. Mas nós não estamos preocupados para que o povo se converta com a palavra que sai da nossa boca. Nós não estamos preocupados que a nossa pregação seja aprovada pelo poder do Espírito Santo e ele ponha o selo e confirme essa palavra no coração do povo, para que o povo se esvazie do mundo, para que o povo se esvazie de toda a idolatria, toda a concupiscência da carne, para que o povo converta genuinamente a Jesus Cristo. Nós estamos preocupados com a eloquência das nossas palavras. É bom, é bonito, mas muitos saem do corpo de Cristo. O que é essa palavra que aquele pastor falou? Ele falou aquela palavra que sabe o que é? E sai mais confundido do que propriamente liberto. Porque estamos preocupados com o vocabulário. E a todo tempo Jesus diz para que nós sejamos simples como as pombas. É também nas palavras, amados, que nós sejamos diretos, verdadeiros, honestos e tementes a Deus. Reverentes e tementes a Deus. Para que a palavra seja viva e dá graça àqueles que ouvem. Nem todos vão para a escola. Eu de repente, sai em nome de Jesus. Nem todos vão para a escola. Nem todos entendem a Bíblia, amados. A Bíblia é um livro fácil de entender quando nós nos santificamos para Deus. A palavra nos vai limpando da cegueira. E quando a Bíblia não é difícil para nós, quando temos um coração disposto a obedecer. Quando é um coração manso e humilde. Então, a Bíblia, os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas quando é um coração endurecido, rebelde, um coração altivo, então Deus tem que levar esses corações cativos. Por isso Deus castiga o seu povo. Porque os altivos, o que é que Deus faz? Deus abate. Ele ama-nos a todos, amados. Mas Ele não ama é o nosso pecado. E quando um servo é altivo, o coração de Deus se abomina. Não pense que Deus não vai continuar a usá-lo. Vai. O talento é de Deus. A palavra é de Deus. O dom é de Deus. O vaso é de Deus. Mas quando chegar o dia do juízo final, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Senhor, não estive eu em muitas convenções. Senhor, não salvei eu muitas almas. Não curei eu muitos leprosos, muitos paralíticos, muitos cegos. Senhor, o Senhor enviou-me por todas as nações. Quantas almas eu salvei? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis a minha vontade. Porque me chamais Senhor, diz o Senhor, e não fazeis a vontade do meu Pai que me enviou. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Assim vai ser muito o corpo de Cristo. Deus está a juntar no celeiro. Estes já estão separados. E qual foi o dia que Deus me disse isso, amados? Foi o dia em que Deus me disse que o líder, como é que é? O Edir Macedo, já foi há algum tempo. Edir Macedo é joio, vai diretamente para o inferno. Já está atado no fecho. Edir Macedo já está atado. Não há, Deus disse não tem remédio. É diretamente. Voou, inferno. Tá ali. Na boa, sem estresse. Deus não tem problema com isso, amados. Quando o servo vende a sua alma ao inferno, Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para tudo. E Deus estava a orar a Deus, amados. Tenho porque tenho.
Sou obrigada a isso. Mesmo quando não tenho vontade, tenho que orar. Porque senão, lá está, temos que sacrificar a carne, temos que matar a carne. E Deus então me disse, eu disse ao Senhor, puxa, tantas ovelhas estão enganadas no corpo de Cristo. Tantas ovelhas do Senhor estão mortas no corpo de Cristo. Disse, por que o Senhor não tira esses líderes? E põe os outros. Há tantos bons líderes aqui, Senhor. Somos tantos que somos amiguinhos do Senhor, que compreendemos ao Senhor. O Senhor então me disse, eu estou a juntar no celeiro. É o processo dele. São os métodos dele. Os pensamentos de Deus são tão altos. Quem é que os entende? A todo tempo eu estou preocupado e sabendo, conhecendo o poder de Deus. Eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Então eu disse, por que o Senhor permite? Por que o Senhor não tira esses líderes? E põe líderes para que o povo não continue a ser enganado. Porque todo povo que vai à igreja, amados, que vai a uma congregação dos santos, ele vai buscar Deus. E aquilo que eles dão, eles recebem. E cuidam que estão a receber Deus. Mas no oculto, Deus sabe. O Senhor das suas igrejas. O Senhor que pagou o preço pela sua igreja amada. O Senhor conhece o que é que cada um está a receber. Se é verdadeiro, genuíno ou não. Então, ao falar com ele, ele disse, eu estou a juntar no celeiro. Edir Macedo é joio. Vai diretamente para o inferno. O Jorge Tadeu é a semente que se extraviou. Então o Jorge Tadeu tem imunidade espiritual, tal como o Moisés teve. Ele vai ser levado a dormir. Ele não vai parar o inferno. Mas o Edir Macedo, bonitinho, inferno, tchu-tchu. Ali. E são esses falsos profetas que estão aos olhos de todo mundo, amado. Deus não está preocupado com esses pequenininhos falsos profetas. Deus está preocupado com os grandes falsos profetas. Porque esses pequenininhos falsos profetas que estão ali, Deus dizima-os num instantinho. Mas por causa do escândalo do corpo de Cristo, então Deus prepara um caminho. Deus tem que ter estratégia. Deus tem um plano desenhado. Ele está no controle. E nós temos que ter discernimento disso. Claro que nós não temos. Nós falamos mal. Essa igreja assim. Eu não vou. Aquele é líder. Mas, amado, o apóstolo Jorge Tadeu, ele é apóstolo do Senhor. O Senhor já o matou. Eu sei que ele já não é apóstolo. Eu sei que não. Porque o Senhor já o matou espiritualmente. Ele tem dias contados para ser destituído do trono. No tempo de Deus, não é meu. Eu só falo aquilo que o Senhor me permite. Aquilo que o Senhor não permite, eu não falo. Então, quando o Senhor diz isso, Ele está a trabalhar. Deus um caminho para nós já fez. Deus um caminho para nós já fez. Porque andamos na sua luz. E se também andarmos, confiarmos só em Jesus. Deus um caminho para nós já fez. Nós temos provas que Deus prepara um caminho para libertar o seu povo. O Moisés é a grande prova. Os outros profetas que vieram adiante de Jesus, todos são caminhos que Deus preparou para levar o seu povo. Deus primeiro avisa. Deus primeiro lança o decreto, usa o profeta para ir dizer, vai, diz a esse rei, para parar com isso, o rei do Tiro. Deus enviou o profeta, vai, diga a ele, que eu estou a ver, que ele está na minha mira. Deus me enviou a Jorge Tadeu, diga a ele que ele está na minha mira. Quantas vezes eu do púlpito lá da igreja, eu profetizei, Jorge Tadeu, você está na mira do Senhor. O Senhor vai te cortar. A espada do Senhor, quando entrar em ação, você vai ficar cortado. Arrependa-te. Quantas vezes eu preguei, mesmo estando eu na igreja, como serva, no ministério, porque eu sou filha da Manã. Deus tirou-me dali.
para poder profetizar. Por isso é que o Senhor, eu hoje entendo porque que o Senhor nunca permitiu que eu saísse da igreja Maná. Muitas vezes eu tentei, amado, porque eu não concordava com a visão, só concordava com ir pregar o evangelho, mas não concordava com os métodos que eram usados dentro da liderança. Não concordava. E sempre Deus usou-se de mim para profetizar dentro da igreja. Eu era perseguida como um inferno, amados. Eu é que era o Acã dentro deste ministério. Mas era hoje eu entendo porque eu não tenho mágoa no coração. O Senhor me explicou tudo. Eu passei por isso porque eu estava a ser preparada para que hoje eu ocupasse esse lugar. Nós não sabemos. Por isso ficamos girados. Ficamos revoltados. Eu muito revoltei contra os servos de Deus na igreja Maná. Desde o princípio que eu me converti neste ministério, amado. O Senhor sempre usou da minha boca, desde que eu era bebezinha espiritual. Os outros estão a ouvir, estão a tomar nota, os líderes, mas eu não sabia. Até um dia eles mesmos me dizerem: Ana Isabel, tudo que Deus tem falado pela sua boca se cumpriu, tem se cumprido. Eu disse: Deus tem falado pela minha boca. Eu nem sabia que Deus tem falado pela minha boca, do jeito que eles me tratavam como se eu fosse uma cã, como se eu fosse uma maldição no corpo de Cristo. Eu nunca soube que era Deus que estava a falar pela minha boca. Mas eles mesmos, entre todos, falaram na minha cara. No púlpito, a esposa do bispo subiu ao púlpito e declarou perante o povo, a igreja cheia. Eu não estou a exaltar-me, amados. Eu não estou a me exaltar. Naquela altura eu era tão bebê espiritual que não via nada. Eu só era ousada. E até hoje ainda sou, amados. Eu quero ser sempre criança diante de Deus. Eu não quero tomar por usurpação ser maior de Deus. Por quê, amados? Quando eu sei que o Senhor pode me abater a qualquer momento. Quando eu sei, Ele pode e faz. Ele continua a ser Deus. Quem é que vai questionar? Ai de mim. Quando é que nós vamos ter temor a Deus, amados? Quando, amados? O povo de Deus tem que ter temor a Deus. O povo de Deus só quer bênção. Quando chega a bênção, louvar o Senhor. Ai, obrigado, Senhor. Mas acabou aquele momento de bênção, o corpo, nós somos tão ingratos que nunca a nossa satisfação nunca demora. Nós estamos sempre insatisfeitos. Nós temos sempre um coração que entristece o Senhor. Ainda agora o Senhor abençoou. E já estamos insatisfeitos. Nós já glorificamos o Senhor, passou, mas nós queremos algo mais. Deus já abençoou com esse carro. Ai, Deus abençoou-me com esse carro. Oh, eu tenho dá-me ali um carro bom. O meu filho que tem aí a lista dos carros bons. Lamborghini. Lamborghini. Deus me abençoou com esse Lamborghini. Mas qual é que outro melhor que Lamborghini? Porsche. Agora ele quer Porsche. O meu filho sabe toda as coleções, ele sabe os preços e tudo. Houve uma altura que ele conhecia os carros todos de Ronaldo e até os preços dos carros. Ele disse, mas filho, mas tu estás preocupado com o carro do Cristiano Ronaldo. A mãe nem tem nenhum. Você devia orar a Deus para Deus dar à mãe que seja ali um calhambeque para a gente estar saindo dali para ali. Você está preocupado com o carro do Cristiano Ronaldo que nem sabe que eu existo? Filho, deixa isso para lá. Ele tinha 7 anos. Tal era a paixão dele pelo carro do Cristiano, né? Já viu? Nós, servos de Deus, amados, nós não podemos ambicionar coisas altas. Nós temos que primar pelos suprimentos de necessidades. Tendo necessidades supridas, amado, o Senhor está a cumprir a sua palavra na nossa vida. E quando nós entendermos isso, nós vamos ser usados poderosamente por Senhor. Porque quando nós estamos preocupados em acumular tesouros na terra, em riquezas, amados, nós estamos a sufocar o amor de Deus. E nós vamos nos desviar com certeza do caminho de Deus. Nós vamos desviar-nos com certeza da vontade de Deus. E nós vamos operar com toda certeza fora da vontade de Deus. Então, amados, não adianta nós acumularmos tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem. Não adianta. Porque se nós focarmos, o Senhor, Ele vem dar um abanão para esquentar
para tirar-nos da cama. Essa cama que está tão boa, Ele vai nos dar um abanão para nós acordarmos, para nós vigiarmos. Ele vai abanar as nações. Deus está a abanar as nações, amados, para que o corpo de Cristo tenha temor, para que o corpo de Cristo se arrependa, para que o corpo de Cristo pare de blasfemar contra o Espírito Santo e pare de dormir, acreditando que Deus não está vivo, que Ele não está fazendo nada. Que estamos na mesma rotina. É sempre um mandamento. É a mesma pregação. Todo ano viramos. Sabe por quê que você ouve sempre a mesma pregação? Porque você não tem comunhão com Deus. Sabe por quê que você está enfadado com as mesmas pregações, com as mesmas palavras? Porque você não busca o teu Deus em oculto. Você não tem uma intimidade com Deus. Você não nasceu do novo, da água e do Espírito Santo. Então a palavra torna-se mesma, ela torna-se mecânica. Então você só está a ler a letra. É a letra. Você está enfadado com a letra. Mas quando você tiver comunhão com a palavra, o Espírito Santo te revelará. O Espírito Santo te ungirá. Você terá prazer na palavra e nunca se fartará dela. Você vai estar a ser alimentado pelo pão da vida. O pão da vida, ele não só alimenta, ele sustenta. E o pão da vida tem uma particularidade. Quanto mais nós ouvimos, mais queremos ouvir. Ela nos dá prazer. Olha ali o Josué 1:8. O que é que Deus disse a Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, o livro da minha lei. Antes tenha o prazer nela, medite nela dia e noite, para que tu possas fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. E quando você fizer assim, farás prosperar os teus caminhos e prudentemente te conduzirás. E nós, corpo de Cristo, temos que lembrar-nos disso. Comunhão com Deus é um pilar para mantermos a nossa aliança com Deus. A comunhão com Deus é um pilar para continuarmos com a nossa mão no arado e não largar o arado. Podem bater, podem vir vendaval, tempestade, o céu pode escurecer, mas nós vamos ficar firmes porque a nossa fé é inabalável. E isso vamos provar, estamos a provar a Deus que estamos a construir a nossa vida, o nosso prédio espiritual, que é a nossa alma, na rocha. E frutos de espírito vamos produzir. É isto que vai elevar o coração de Deus. É isto que vai atrair a misericórdia de Deus para a nossa vida. É isto que vai atrair a bondade de Deus para a nossa vida. É isto que vai atrair a graça, o favor de Deus, as bênçãos do Abraão para a nossa vida. Quando nós estamos preocupados com bênçãos do Abraão no mundo, mas Deus tem aqui na sua palavra. Bendito Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos no lugar celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Elas estão ali, mas nós temos que pagar o preço da carne. Temos que sacrificar a carne. Temos que crucificar o nosso coração a Jesus. Rasgar as vestes para que Ele possa lavar, limpar, purificar, para nascermos de novo. Só o novo nascimento nos garante a salvação. Até quando o corpo de Cristo vai correr a carreira de nascer de novo? Até quando, amados? Nascer de novo é uma prioridade do corpo de Cristo. Deus me disse, Ana Isabel, a igreja cresce com novo nascimento, porque eu estava com o olho no número. Eu quero uma igreja cheia, porque o Senhor me mostrou uma igreja cheia. Ai, Senhor, eu orava sobre a visão que o Senhor me deu. Eu só estou a orar, Senhor. Eu chamo a existência essa visão. Essa igreja está cheia, porque o Senhor já me mostrou. E um dia eu acabei de pregar, a descer a escada do púlpito. O Senhor me disse, Ana Isabel, a igreja cresce com um novo nascimento. E a minha igreja, aquela que o Senhor me deu, cresceu sim com o novo. Deus me provou. A pastora Cristina está ali para contar a história. Ele trabalhou nela. Ela deu lugar a Jesus Cristo. Eu não teria saído de Portugal se Deus não pusesse um discípulo ali para ficar à frente da obra. Ela deu lugar a Deus.
Deus trabalhou com ela nesse processo todo. Havia momentos que ela disse, ai apóstolo, Deus ontem mostrou uma pasta vermelha, porque eu dei ela uma pasta, eu estive a ensinar ela como organizar a sua vidinha, para ela ter tempo para estudar, priorizar a palavra de Deus e tudo. Então, eu dei ela uma pasta vermelha que tinha lá dentro muitas matérias, que era o plano de crescimento espiritual para todos os servos. Então, eu dei cada um, eu fiz uma pastinha e dei cada um o seu. E dela era vermelho. Ela disse, ai senhor, ai apóstolo, Deus ontem trouxe a pasta vermelha até na minha cara assim, em visão. Ele disse, é para você estudar, é para você encher o coração da palavra. Porque quando você encher o coração, ele trabalha, ele lava, ele vai purificar, ele vai arrancar a maldição, ele vai arrancar a pobreza, ele vai a pobreza da mente, a pobreza do coração, ele vai arrancar tudo aquilo, toda a enfermidade, ele vai arrancar, ele vai te curar e ele vai te fazer nascer da água e do Espírito. E ele provou isso. Está ali, é o fruto, é o produto do Senhor Jesus. E ele me falou, por isso é que ele também dava grupos familiares. Mas hoje ninguém quer dar a sua casa para Jesus entrar. Como Pedro deu o seu barco para Jesus pregar o evangelho. Ninguém hoje quer dar a sua casa. Para o seu tapete não ficar sujo. Não tem tempo, aí eu chego em casa tarde, não dá para ir mais tarde. É 1h30, 1h30, só para te fortalecer, libertar a tua casa, fechar as brechas. É um mandamento do Senhor. Grupos familiares, mandamento do Senhor. Quando eu tiver tempo, eu depois aviso. Dá no chão, vira vintém. Aquele foi para a lua. E a todo tempo Deus está correndo atrás de nós, amados. Nós queremos ser servidos por Deus do nosso jeito. Mas Deus tem nos servido, amados. Jesus Cristo continua a nos servir. Ele coloca anjos ao nosso redor, batalhando. Ele mesmo peleja no trono. Ele peleja, ele intercede por mim e por você. Ele vigia por nós. Quando nós estamos cansados, precisamos de recuperar energia, dormimos. Ele vigia. Ele repreende o devorador. Ele repreende o espírito de morte. Ele repreende aquele que quer trazer joio para te cobrir. Ele repreende, amado. Ele cuida de nós. Você quer mais do que isso? E a todo tempo você não dá ao Senhor o teu coração. Você só dá um bocadinho. Vamos dar um exemplo aqui do teu coração, como é que é uma casa. Você só abre porta da tua casa para Jesus Cristo entrar na sala. O Jesus Cristo não entra mais em nenhum compartimento da tua casa. É assim que nós temos no nosso coração. Damos a Jesus Cristo um bocadinho só. E a todo tempo nós queremos tudo dele. Nós temos a nossa mão sempre para pedir. Mas ele está a dizer, arrependa-se. Arrependa, amado. Temos que nos arrepender. O corpo de Cristo tem que se arrepender. Deus está a contar conosco. Ele pode levantar outros povos, amados. Ele pode. Mas ele quer você. Ele escolheu você e a mim. Então vamos honrar a ele. Todos somos chamados, mas somos poucos escolhidos. E aqueles que são escolhidos, ele quer honrar. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra à procura dos fiéis para o servir. Ele quer colocar num alto retiro. Ele quer abençoar. Mas ele está a reter as bênçãos, amados. Ele está a reter as bênçãos. Nossas bênçãos ficam condicionadas. As nossas bênçãos ficam condicionadas. Satanás, sai e te repreende no nome de Jesus. Dobra o teu joelho. Em nome de Jesus, ladrão, teu espírito de destruição, teu espírito de morte, eu repreendo no nome de Jesus. E repreendo também na vida de todos os meus irmãos aqui. Todo espírito de ladrão, todo espírito de derrota, todo espírito de mornidão espiritual, todo espírito de frieza espiritual, todo espírito de condenação, todo espírito de blasfêmia, toda maldição que tem acompanhado o povo de Deus para roubar as bênçãos do Abraão, para roubar a coroa de salvação e vida eterna do corpo de Cristo em todo o mundo. Eu cancelo agora mesmo, Senhor, assim como tu me disseste, Ana Isabela, apaga a transgressão do meu povo. Eu clamo perdão, Senhor. Eu clamo a tua misericórdia sobre o teu povo. Senhor, queima, Senhor, todo o jugo, toda a treva, tudo quanto é casta de operação do inimigo para poder cefar o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, cancela, Pai Santo, em nome de Jesus, cancela todo o genocídio que está acontecendo naqueles países que só tu sabes, Senhor. Cancela,
cancela, Senhor, toda a perseguição do teu povo, aquele povo que te ama, que faz a palavra. Senhor, cancela, Senhor, o genocídio que está a caminho. Cancela, Senhor, o Covid que está a caminho. Cancela, Senhor, todas essas pestes que estão a caminho. Tudo quanto é caixa de operação para poder, Senhor, livrar os remanescentes. Senhor, nós não precisamos, Senhor. Eu digo que eu não preciso. E você, fala com o Senhor, amados. Fala com o Senhor. Diz que você não precisa de abanão, que você ouviu, que você vai obedecer, que você decide sujeitar, que você decide obedecer a Deus, você decide entrar na vontade de Deus. Fala com Deus, amado. É a tua vida, é a tua salvação. A salvação é individual. No céu só se entra um a um. Só se entra um a um, e cada um de nós vamos ter que responder pelos nossos pecados, pelas nossas ações. Cada um vai apresentar-se diante do tribunal de Deus. Então ninguém vai responder por você, nem ninguém vai responder por mim. Então ore, amado, ore por você, ore por nós. Senhor, em nome de Jesus, opera, Pai Santo. Tudo quanto é perseguição, tudo quanto é inferno tem se levantado contra nós, Senhor. Todo nome que se nomeia, todo jugo de peste perniciosa, tudo quanto é casta, Senhor, que tem assolado o corpo de Cristo, todo tipo de fornicação, prostituição, tudo quanto é enfermidade de toda casta de pecado e de morte que tem assolado o corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, lava, Senhor. Lava, tu és poderoso, tu és o Senhor do óleo da unção. Nós clamamos, Senhor, derrama, Senhor, desse óleo da tua unção sobre todo o corpo de Cristo. Senhor, no templo físico, Senhor, demônios que estão pendurados, manda fogo, Senhor, fogo sobre todos eles, Senhor. Queima, Senhor, toda a raça de víbora, tudo quanto é caixa de serpentes, escorpiões, tudo quanto é caixa de demônio que está pendurado nas tuas igrejas, a levar o teu povo a pecar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai Santo, para que tu derrames o óleo da tua unção. Queima, Senhor, todo esse jugo do inferno, e acima de tudo, Senhor, manda fogo sobre as cabeças de todo o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, que o óleo da unção queima toda treva, Senhor, arranca cegueira espiritual, arranca, Senhor, toda máscara, Senhor, para que teu povo veja com clareza e sujeite-se a ti, Senhor, em nome de Jesus. Molda o coração, seu Santo Espírito toca no coração. Tu és poderoso, Senhor, para moldar qualquer coração obstinado. Tu és poderoso para moldar qualquer coração altivo, Senhor. Tu és poderoso para dar oportunidade, assim como fizeste com o Jonas, empurraste o Jonas para a barriga da baleia, para que o Jonas se submetesse a ti. Senhor, faça com teu povo, porque é para salvar, Senhor. Senhor, isto é o Jonas, Pai Santo, se é a barriga da baleia, mas de lá, Senhor, fala com teu povo. Fala com teu povo para que teu povo reconheça a ti nos seus caminhos. Jonas reconheceu-te nos teus caminhos, e Jonas sujeitou, Jonas obedeceu. Senhor, em todo o processo, tu conduziste o Jonas pelo processo de maturação, para que ele atingisse a maturidade espiritual. Conduz o teu povo, Senhor, nesse processo. Conduz o teu povo, faça que o teu povo entenda, Senhor, a parábola, a doutrina da parábola da semente. É muito importante que o povo entenda o poder da doutrina da semente, Senhor. Mateus capítulo 13, para que o povo dê lugar a Deus, para que Deus possa dar crescimento à semente, para que ele possa nascer da água do Espírito Santo, para que ele atinja a plenitude da glória de Deus, que é para que ele produza frutos pela qual Jesus Cristo semeou. Ele semeou trigo, ele quer colher frutos de trigo, frutos do Espírito Santo, e esses tesouros serem acumulados no céu, para garantir a salvação e vida eterna do teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai Santo, para que tu canceles todo o mal que está a vir sobre o povo de Deus e que já está a acontecer no meio do povo de Deus. Eu oro, Senhor, cancela, Senhor, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Apesar da tua glória, tu te importas comigo. Tu te importas com a tua igreja amada. Tu te importas com o teu povo. Não irias enviar o teu filho para ser pendurado no madeiro em vão. Ele foi pendurado para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Senhor, em nome de Jesus, liberta todo o corpo de Cristo que está a ser pendurado no madeiro. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Traz tudo quanto é obra do inferno que está a conduzir o teu povo, Senhor. Põe para fora da ação esse homem forte. Põe para fora da ação esse iníquo, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, como tu repreendeste os demônios, Senhor, e todos aqueles quando tu estivesses aqui, Senhor, repreende, continua a repreender no corpo de Cristo. Tu és o Senhor, tu és a cabeça, Senhor, a tua autoridade do corpo de Cristo opera, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a nosso favor, continua a pelejar, Senhor,
Senhor, contra todos aqueles que pelejam contra a tua igreja, contra o corpo de Cristo, contra a tua igreja amada. Continua, Senhor, a pleitear com todos eles e faça-nos guiar, guia-nos, Senhor, pelas veredas das águas tranquilas, por amor do teu santo nome. Aqueles que estão no vale da sombra da morte, tira-os, Senhor, pelo teu poder, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta ministração, Senhor. Eu oro para que essa ministração ela vá e prospere para tudo quanto enviar e o teu povo te receba, Senhor, e o teu povo se converta o coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. E assim eu deixo esta live e nós vamos nos encontrar mais tarde para a glória de Deus. Amém? Às 11 horas estarei outra vez no ar para poder ministrar uma palavra de fé, para que nós fortalecemos o nosso coração e revistamos o nosso coração do escuro da fé, amados. É o escuro da fé que nos concede a vitória, amado, porque Jesus Cristo, na sua palavra, lá pela boca do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé para crer no pecado e crer que só Jesus Cristo é poderoso para nos ajudar a libertar do pecado. Nós precisamos de crer no pecado. Nós precisamos de crer nos profetas. O rei Josafá, ele exortou o corpo de Cristo: creia em Deus e creia nos seus profetas. Creia em Deus e creia nos seus profetas. E o povo creu e Deus cumpriu neles e livrou-lhes de uma grande morte, de chacina, de genocídio, porque vinha um exército, um pilotão inteiro para pelejar contra eles. Eles não tinham nem armadura, eles não tinham nem soldados, guerreiros, mas o maior era Deus que estava com eles do que todo o resto que está no mundo. Então eles creram no profeta que Deus levantou no meio do povo para poder dizer: confiem no Senhor, que o Senhor lhes dará na vossa mão. E Deus batalhou. Está em 2 de Crônicas 20. Você pode ler aqui a batalha do rei Josafá, que eles não fizeram nada. Foi Deus quem pelejou contra os inimigos. Assim ele faz com você, assim ele faz comigo. Ora agora ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que têm pelejado comigo, contra mim, para me tirarem da vontade de Deus, assim como tu disseste na tua palavra em Romanos 8, se tu és por mim, quem poderá ser contra? Que se tu não poupaste teu filho unigênito, antes mesmo deste para pagar o preço da minha salvação, não me darás todas as coisas. Assim como pelejaste, Senhor, a favor do povo, do teu povo, no ministério do rei Josafá, peleja, Senhor, contra todos aqueles que se levantam contra mim, Senhor, todos aqueles que pelejam, preteiam contra mim, Senhor. Sejas tu agora porras para fora da ação, todo o principado, toda a potestade, todas as espirituais da maldade, lugares celestiais, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, que tem me perseguido, Senhor, põe para fora da ação. Todo homem forte seja agora destituído do trono e saia para fora da ação. Em nome de Jesus eu te repreendo, eu te expulso no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Está firme, fique forte, que o Senhor é consigo e é comigo. Amém? Todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Deus me tem dado, nenhum homem prevalecerá contra mim, pois meu Deus é comigo todos os dias da minha vida. Ser forte e corajosa, não desanimo nem tenho medo, o Senhor meu Deus é comigo, por onde quer que eu for. Você falou para você, o louvor eu personalizo muito para mim e eu acabo por louvar assim. E então é algo que você deve fazer. Quando você estiver a louvar a Deus, personalize-o para si. E ao louvar a Deus, você está a confessar a palavra. E você, a confessar a palavra, o Espírito Santo vai confirmar. E esta é uma oração diante do trono da graça de Deus. Amém? Deus declara que nenhum se susterá diante de ti, por onde quer que tu fores. Ao entrar e ao sair, o Senhor será contigo. Favores de Deus serão para ti. Você vai achar graças aos olhos de todos aqueles que olharam para si. Assim como Esther orou e achou graça aos olhos de Deus, Deus fez com que a glória de Deus se resplandecesse no rosto dela e ela achou graça aos olhos do rei Assuero. Assim eu oro para que você que esteve todo o tempo nesta live, que o Senhor encha da sua glória, do teu poder, do seu favor, e todo lugar onde a planta do teu pé pisar, favores do Senhor chegam até ti, necessidades supridas, a tua dispensa, o teu frigorífico, a tua conta bancária
tem tudo aquilo que você precisa para cumprir com as tuas obrigações e para também comer os bons desta terra, segundo a bondade, a misericórdia, o poder do amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor que nunca falha. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu declaro isto em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um bem-aja, amados. Até mais tarde, se Deus quiser. Deus abençoe.